Bom, pessoal, então para a segunda parte da nossa aula, depois da gente ter discutido um pouco a respeito sobre o que são as tabelas, como elas são construídas, né, qual norma elas seguem para ser construída, né, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as séries estatísticas, certo? Então, que tipo de séries estatísticas existem? Né? Quais são as séries estatísticas que existem? Então, esse é o nosso objetivo de hoje, tá? Sempre que a gente enxerga uma tabela, sempre que a gente lê uma tabela, é possível classificar ela de acordo com um tipo de série existente dentro da estatística. Tá? Então, para definir um pouquinho, a série estatística é toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, do local ou da espécie, certo? Então, isso é uma definição genérica para qualquer tipo de série estatística, certo? Então, daí a gente pode inferir que numa série estatística a gente pode observar então os três elementos, né? Ou o tempo, ou o espaço, ou a espécie, tá? Para que a gente consiga dividir em três grupos separadamente, a gente acaba classificando as séries em séries históricas, geográficas ou específicas, né? Que está aqui embaixo nesse tópico. Deixa eu pegar minha canetinha. Então aqui, ó, são esses três tipos de séries que existem, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. Então, a série histórica, ela também é chamada de série cronológica, certo? E ela é utilizada quando o fenômeno é estudado de acordo com um fator cronológico, ou seja, quando eu envolvo o tempo de alguma forma, tá? Então pode ser um estudo mensal, pode ser um estudo anual, pode ser um estudo secular por décadas, certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma tabela que indica a produção mundial de milho ao longo dos anos, certo? Então aqui, ó, de 2014 até 2015, né? Então, durante o ano de 2014 inteiro e 2015, houve uma produção de 1.022.000 toneladas de milho. Lá em 2015 e 2016, ó, 245.000 toneladas de milho, certo? Então vocês repararam que eu tenho aqui a informação, né, são dados que vão me indicando a quantidade de produção de milho ao longo dos anos. Então, por isso, ela é considerada uma série cronológica. Por quê? Porque varia o ano, tá? Ó, um outro exemplo aqui. Esse é o preço médio do frango em São Paulo de 2003 a 2008, certo? Então, ó, vocês repararam que só pelo título da tabela eu já consigo saber o que ela quer me indicar, o que ela quer me informar? Então ali, ó, eu também tenho uma série cronológica, por quê? Porque eu tenho aqui, ó, nessa coluna, os anos em que ela indica em cada linha o preço médio do frango, certo? E eu consigo então enxergar essa variação do preço ao longo do tempo. Então por isso que ele é caracterizado como uma série histórica ou cronológica, certo? Depois, pessoal, a gente tem a série geográfica ou territorial. Quando a gente tem uma série como essa? Então, olha lá, quando são observados os valores da variável em determinado momento de acordo com o fator geográfico, tá? Então, o próprio nome da série ela já indica. Então, é quando eu tenho, por exemplo, a produção de grãos no Brasil de acordo com os 5 estados mais produtores. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho locais diferentes separados geograficamente, tá? Então, aí eu tenho a produção de grãos por estado, então por território. Então, por isso, é uma série geográfica, certo? Essa classificação aqui, ó, de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, é uma classificação territorial,
é uma classificação geográfica. Se eu fizer, por exemplo, aqui ó, por país, a duração média dos estudos superiores em 1994. Então aqui ó, eu fiz um estudo por país, certo? E são países todos eles europeus, tá? Então, enfim, quando eu tenho alguma coisa que me indique uma localização geográfica ou territorial, eu tenho então dados de série geográfica, né? Ou uma tabela com uma série geográfica, certo? Depois, pessoal, eu tenho as séries especificativas ou categóricas, tá? O que são essas séries? É quando a variável, discriminada por categorias ou especificações, é observada em determinado tempo e local, tá? Então aqui, ó, por exemplo, tem um local, que é no Brasil, em um determinado tempo, que foi em 2018 e 2019, e eu tenho a classificação aqui ó, do produto por categorias de produto, certo? Então essa série ela acaba abrangendo muitos tipos de pesquisa que não se enquadram nem na série cronológica ou nem na série territorial, mas que se enquadram nessa série categórica, porque basta dividir alguma coisa por categoria em determinado local e em determinado tempo, que eu tenho aí uma série especificativa ou categórica, tá? Então aqui ele tem a produção de grãos no Brasil. Quais grãos? Algodão, arroz, feijão, milho, soja, trigo e outros grãos. E ele indica aqui do lado o valor quantitativo de cada uma dessas categorias dessa série, certo? Pessoal, aqui ó, mais um exemplo de série categórica. Aqui são espécies de animais, certo? Então aqui ó, bovinos, bubalinos, aves, suínos, ovinos, caprinos, são categorias de espécies de rebanhos brasileiros, certo? Então aí é a quantidade de cada um deles nos estabelecimentos agropecuários em 2006, tá? Então aí a gente consegue perceber que essa série é uma série também categórica, tá ok? Pessoal, por último, a gente tem a série conjugada, tá? Vocês perceberam que todas essas séries aqui anteriores, eu tenho uma tabela simples, né, de uma entrada só. Então aqui, ó, minha classificação seria por espécie, aqui seria o meu produto, certo? Mas existem algumas tabelas que elas trazem duas séries conjugadas, né, ou mista também, é uma denominação para esse tipo de série, que é quando a gente utiliza uma tabela de dupla entrada, né? Que tipo de tabela é essa? É aquela tabela que eu tenho uma entrada tanto aqui na minha coluna quanto na minha linha, certo? Então, olha lá, muitas vezes temos a necessidade de apresentar em uma única tabela a variação de valores de mais de uma variável, isto é, fazer uma conjugação de duas ou mais séries. Conjugando duas séries em uma única tabela, a gente obtém uma tabela de dupla entrada. Em uma tabela desse tipo, ficam criadas duas ordens de classificação, uma na horizontal e uma outra na vertical, certo? Então, quando eu tenho duas variáveis, eu posso fazer esse tipo de tabela, esse tipo de série, que é a série conjugada, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, na nossa coluna, a gente tem uma série geográfica, né? E aqui nessa nossa linha a gente tem uma série cronológica, certo? Então são duas variáveis, as regiões e os anos, e aí os dados que estão aqui nas células sendo representados por esse tipo de série, que é a série conjugada ou mista, certo? Então aqui a gente tem uma série cronológica e uma série geográfica, né, e uma explicaçãozinha, né, que aqui no exemplo que foi apresentado, teve a série geográfica, série histórica. O
que dá origem à série geográfico-histórica ou geográfico-temporal. Tá? E podem existir, mais raramente, né, pela dificuldade de representação, séries de 3 ou mais entradas, certo? Então, assim, é possível eu ter esse tipo de situação, mas ela não é usual, certo? E aí, quando isso acontece também, eu acabo fazendo uma inferência estatística. Então, eu já não uso mais apenas a estatística descritiva, mas eu também passo a usar a estatística inferencial, certo? Aqui, ó, mais um exemplo para vocês de série conjugada. Então, aqui a gente tem a produção agrícola por região, segundo os principais produtos. Então, aqui a gente tem uma série geográfica e aqui a gente tem uma série categórica, certo? Então, a gente teria aqui uma série categórico-geográfica, certo? Essa seria a série conjugada. E ela é uma tabela de dupla entrada, certo? Pessoal, então agora eu conto com vocês lá no fórum, certo? Eu conto com a participação de vocês lá no fórum. Eu deixei uma atividade que é para vocês construírem uma tabela e identificar o tipo de série que ela indica, ok? E aí, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje e até semana que vem, ok? Um abraço para vocês e bons estudos!